Olá, amigos, amigas do Pari. Hoje nós tivemos um probleminha técnico lá no YouTube, então nós faremos nosso culto aqui pelo Instagram e logo depois já vou disponibilizar lá no YouTube, beleza? Para quem tiver acesso só ao YouTube já vai poder assistir por lá também, tá ok? Rosa, tudo bem? Aparecida, tudo certo? Vamos chegando aí, pessoal. E eu vou dar só um tempinho para o pessoal chegar mais, porque como houve esse imprevisto, que era para ser no YouTube, e está sendo aqui pelo Instagram, então vamos dar um tempinho para o pessoal ir chegando aqui. Vamos chegando aí, Marcos, tudo bem? Lembrando que isso vai ficar disponibilizado, vocês vão poder estar assistindo mais tarde lá no YouTube também. O Gilmar já entrou aqui. Boa noite, Gilmar. Léo também. Vamos entrando aqui, pessoal. Quero agradecer aí a todos. Lembrando que o Instagram aqui ele chegou a 500 seguidores. Então isso é graças ao trabalho principalmente do pessoal da comunicação, que tem feito um trabalho muito bonito aí no Instagram, no YouTube e em todas as redes sociais. E graças ao pessoal da comunicação aí, o nosso Instagram aqui ele tem 500 seguidores hoje. E são seguidores ativos, né? São um pessoal que realmente acompanha a gente. Então isso é muito bom. E lembrando que esse aqui, logo após eu encerrar aqui, ele já vai ser disponibilizado lá no YouTube também. Pra gente tá sempre com o conteúdo no Instagram e no YouTube, nos dois canais. Então, eu quero perguntar aqui para vocês aqui, meus amigos, se tiver alguém com um pedido de oração especial, já coloque aqui para a gente poder orar junto. Esse momento eu quero muito orar com você. Se você puder colocar aqui um pedido especial de oração, algo que você queira interceder, uma pessoa que te vem à mente agora, que você sabe que está precisando de oração, você sabe que precisa do Espírito Santo nesse momento, talvez alguém que esteja no hospital, alguém que esteja em casa, mas doente devido ao coronavírus ou qualquer outra coisa. Coloque aqui que a gente vai orar também. E aí, Kiki, abraço. Entrou aqui também. Já vão colocando um pedido de oração aqui para a gente fazer uma oração inicial e já começar a mensagem. Eu vou fazer uma oração aqui por todos que estão aqui, por aqueles que vão chegando também. E por toda a nossa igreja, no geral. A gente está longe agora, mas logo mais a gente já vai estar voltando. Já foi liberado aí pela associação para a gente estar retornando aos poucos. Então logo mais vocês terão os avisos certinho aí do que vai acontecer. Vai ser bem, bem especial. Maria, tudo bem, Maria? Então vou fazer uma oração aqui, beleza, gente? Então se você puder aí orar comigo, onde você estiver, feche seu olho nesse momento para a gente fazer uma oração juntos aqui, tá bom? Vamos lá então, oremos. Querido Deus, amado eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de vida, por estar conosco em todos os momentos da nossa vida, por até aqui ter nos protegido, nos conservado com vida, Pai, que é muito importante e a gente valoriza muito essa dádiva, essa centelha divina que está dentro de nós, que é o sopro de vida que o Senhor nos deu. Abençoe, Pai, cada um que está assistindo aqui, essa live, o Léo, Kiki, a Maria, Gilmar, a Rosa, todas as famílias que estão representadas, todos aqueles que vão chegar também e que vão assistir posteriormente esse vídeo no YouTube também. Abençoe a todos, nos dê agora uma boa palavra, Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa estar conosco onde quer que estejamos, Pai. Abençoa a Igreja do Pari, que ela seja o corpo de Cristo de fato aqui na Terra. Os pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Então, meus amigos, minhas amigas, eu vou fazer aqui uma breve meditação a respeito do Espírito Santo e de quanto ele é importante e muitas vezes negligenciado, não é mesmo? Às vezes a gente ora e na maioria dessas vezes a gente ora para Jesus, ora para Deus, para o Deus Pai, para o Deus Filho. Poucas vezes a gente direciona a nossa oração ao Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Então eu quero ler alguns versos com vocês, que está aqui no livro de Atos, logo no capítulo 1, que narra o momento em que Cristo ascende aos céus, aquele momento no qual os discípulos o acompanham até um pedaço, e ele ascende aos céus, dizendo que daquela maneira que ele está subindo, ele voltará também. Então acompanhe comigo aqui em Atos, no capítulo 1, no verso 6. Eu vou ler aqui pra gente. Está escrito assim: Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: É agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Ou seja, nesse momento aqui, o povo judeu, que é um povo sofrido demais, um povo o qual a gente tem uma grande dívida, vocês sabem disso, né? Bem-vindo, Cris, bem-vindo, Manzoli. A gente tem uma grande dívida com o povo judeu. E nesse momento aqui, o povo judeu, dois judeus, estavam perguntando a Jesus se ele não ia devolver o reino a Israel, que finalmente ele veio, ressuscitou, então eles esperariam que naquele momento ele devolveria finalmente o reino que fora prometido. Vocês sabem que nós descendemos espiritualmente de Abraão. Nós temos uma descendência espiritual que começa em Abraão. Mas antes de Abraão já havia um povo que caminhava sobre a terra, que eram os semitas, que eram descendentes de Sem. Ou seja, havia Noé, e Noé teve os 3 filhos, que foram Sem, Cã e Jafé. De Sem veio a nossa descendência espiritual. Um povo que vagava pelo deserto em busca da terra prometida. Em certo momento eles foram parar lá na terra de Ur dos Caldeus. E é de lá que saiu Abraão. Por que ele saiu de lá? Deus tinha um chamado para ele: sai da tua terra, de tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E Abraão ele sai e começa a vagar pela terra com a sua família e os seus. E a partir dali é que nasce o povo hebreu, que justamente vem da palavra que significa aquele que caminha, Abiru. E a partir daí, a partir de Abraão, nasce o povo hebreu, que depois, seguindo a caminhada, vão se estabelecer na terra de Canaã, vão virar o povo de Israel, ou seja, o povo israelita, hoje onde é a Palestina, ali o povo de Israel se estabilizava ali. E após muitos anos, muitas guerras, conflito com a Síria, conflito com Nabucodonosor, o povo foi sendo moído, mas eles sempre levavam uma mensagem. A mensagem de que nós temos um Criador, de que nós fomos feitos por Deus e de que Deus tem uma terra para nós. E os judeus eles sustentavam muito essa mensagem, eles queriam realmente que chegasse o dia no qual o reino deles ia ser estabelecido na terra. Jesus ele vem na plenitude dos tempos. Ele chega num momento crucial da história, no qual havia tudo favorecendo para a chegada de um Messias. E quando Jesus chega, o povo judeu não o reconhece. Jesus vem como? Pobre, miserável, filho de carpinteiro. Aí o povo judeu olha para Jesus e pensa: esse daí não é o Messias. O Messias viria trazer grandeza para o nosso povo, trazer libertação, vencer batalhas, estabelecer um reino. E aí Jesus, em certo momento, ele chega na sinagoga, abre o livro de Isaías, lê um capítulo a respeito do Messias e fala: esse Messias que está escrito aqui sou eu. Esse Messias que a Bíblia está dizendo que viria sou eu. E ninguém acredita nele. Os fariseus não acreditam, os próprios judeus não acreditam. Quem vai abraçar de fato a mensagem de Jesus são as classes baixas, são os mais pobres da sociedade.
E aqueles excluídos, as prostitutas, os marginais, os pescadores, todo aquele pessoal que não tinha muito dinheiro e que era excluído da sociedade. Então, nesse momento aqui, que Jesus é levado para o céu, os apóstolos eles já estão cansados, assim, eles não aguentam mais viver sob o jugo romano e eles achavam que de fato Jesus os libertaria. E ele pergunta, e é por isso que eles perguntam nesse momento aqui, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Eles ainda acreditavam que o reino era terrestre. Eles ainda não tinham entendido de fato a mensagem. Então Jesus respondeu para eles: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Essa foi a última vez que Jesus Cristo foi visto na terra. Foi a vez que ele ascendeu aos céus e os discípulos o ficaram olhando, pensando, ué, e o reino que não veio? Mas Jesus aqui, se você perceber, ele fez uma promessa. Ele prometeu um Espírito Santo que desceria sobre eles. Bom, no Antigo Testamento todo, Deus andava em cima do povo. Como isso é simbolizado? O povo, quando estava andando no deserto, havia uma nuvem que cobria o povo, protegendo eles do sol. E à noite, uma tocha de fogo, protegendo eles do frio. Deus andando em cima. Já no início do Novo Testamento, ali, nós vemos Deus andando ao lado do povo. Ou seja, ele se fez homem e andou na terra, andando ao lado do povo. Mas agora ele ascende aos céus e ele promete o Espírito Santo, porque depois de andar acima do povo, depois de andar do lado do povo, agora o plano de Jesus é andar dentro do povo. E é por isso que ele promete o Espírito Santo, para que ele possa andar dentro do povo, daqueles que aceitam ser habitados pelo Espírito Santo. Então ele fala de uma maneira muito simples, em várias vezes. Eu não posso dizer agora, mas depois virá o Consolador que explicará tudo para vocês. Então pensem no Espírito Santo como um Jesus que pode atingir global, enquanto o Jesus de carne e osso só poderia atingir local. Ele estava ali na Galiléia, Jerusalém, toda aquela região na qual hoje é a Palestina, andando e pregando a mensagem. Mas só o Espírito Santo pode atingir o mundo inteiro ao mesmo tempo, por ser Espírito e habitar em todas as pessoas ao mesmo tempo, por ser Espírito. Então você veja que o Espírito Santo ele é o próprio Deus, mas é um Deus que está dentro de nós. E algumas características interessantes da pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa da Trindade, e é uma pessoa que a gente não tem muito costume de conversar com ela, como eu falei no começo. Mas saibam de uma coisa, o Espírito Santo ele tem características que nos aproximam dele. Por exemplo, quer conhecer uma? O Espírito Santo ele se entristece. É verdade, entristece. Em Efésios 4:30 diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo ele tem a capacidade, a sensibilidade de se entristecer como nós nos entristecemos também muitas vezes. Uma outra característica é que o Espírito Santo tem vontade. Ele tem vontades, assim como o ser humano tem vontade, o Espírito Santo também tem vontades. E isso é descrito ali em 1 Coríntios 12:11. Diz assim, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito,
e ele as distribui individualmente a cada um, conforme ele mesmo quer. Ele tem o poder de escolha, tem o poder de se entristecer, tem o poder de vontade, ele tem características que são capazes de nos aproximar dele. Ele também intercede por nós. Essa é uma característica especial do Espírito Santo. Ele é capaz de interceder por nós. Em Romanos 8:20 diz: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E intercedendo, o Espírito Santo pode também convencer. Em João 16 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. É o Espírito Santo que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim, diz Jesus. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então o Espírito Santo é o Jesus do fim dos tempos. O Espírito Santo é justamente aquele que antes habitava em cima, habitou do lado através de Jesus e agora quer habitar dentro, sendo santo. Por isso que a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E ele nos ensina também. Em João 14 diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Vocês já repararam num fato interessante de que Jesus, nos seus anos de ministério, ele não escreveu nenhum livro? Pois é interessante que ele não tenha escrito nenhum livro, sendo que ele queria passar uma mensagem. Ele não escreve nenhuma linha. Aliás, o único momento da história universal que você vê Deus escrevendo alguma coisa, é relatado na Bíblia, é no momento, primeiro, dos 10 mandamentos, no qual é dito que Deus escreve com seu próprio dedo ali nas tábuas. E em outro momento que você vê o próprio Deus escrevendo algo, é no momento que a mulher adúltera é pega em flagrante e todos estão prontos para apedrejá-la. Então Jesus ele se agacha e começa a escrever na areia com seu próprio dedo. Esses são os 2 momentos da história em que você vê Deus escrevendo. Mas Jesus não escreveu nenhum livro. Jesus não pediu que escrevessem nenhum livro. Jesus ele simplesmente viveu pelo Espírito. E quanto às dúvidas que as pessoas tinham que não podiam ser respondidas, ele dizia simplesmente: após mim virá o Consolador e ele vos convencerá de todas as coisas. Ele não esperava que a Bíblia convencesse as pessoas, que os evangelhos convencessem as pessoas. Ele sabia que o próprio Espírito Santo, só o Espírito Santo, é capaz de convencer uma pessoa. Talvez você tenha alguém na sua família que você queria muito que se convertesse, mas não se converte. Talvez essa pessoa ela é orgulhosa, ela vive uma vida promíscua, ela faz muitas coisas erradas, que você sabe que Deus não aprova e você queria muito que ela se convertesse. E aí você, por exemplo, pega e dá uma Bíblia para ela. Ou você insiste em ela ter um estudo bíblico. Mas o que Jesus diz é que quem convence é o Espírito Santo. Quem convence de todas as coisas é o Espírito Santo. Então, se você clamar ao Espírito Santo, diretamente a Ele, como a pessoa do Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, convença essa pessoa de que Jesus é Deus, de que Ele morreu, ressuscitou e de que Ele vai voltar. Convença essa pessoa. Aí você terá muito mais chances de ter êxito do que só com palavras. Porque quem convence um coração é o Espírito Santo. Sempre foi assim, sempre vai ser até Jesus voltar. E é por isso que a Bíblia também diz que o Espírito Santo habita em nós. Em 1 Coríntios diz: vocês não sabem que nós somos santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em nós?
Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, que somos nós, é sagrado. Então nós somos templo do Espírito Santo. E qualquer pessoa pode ser templo do Espírito Santo, desde que entregue a sua vida ao Espírito Santo, que é o próprio Deus. E por último eu quero dizer que o Espírito Santo, ele frutifica, ele dá frutos. E isso está descrito aqui em Gálatas, no capítulo 5, verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que o autor está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que quando você entende, absorve essa nova consciência que Cristo propôs, você gera essas coisas automaticamente. Ou seja, os frutos do Espírito Santo, eles vão fluir de você, não quando você entende e memoriza os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo vão fluir de você quando você for habitado e transbordado pelo Espírito. E isso é uma promessa de Jesus. Ou seja, ou você crê ou você não crê. Você crê que Jesus é real mesmo? Você crê que ele existiu, de que ele é o Filho de Deus e de que ele ressuscitou? Se você crê em tudo isso, então você crê também que ele enviará o Espírito Santo. Como é relatado que ele enviou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E esse mesmo Espírito que inundou os apóstolos, ele pode inundar a mim e a você também. Só que o que eles estavam fazendo quando foram inundados pelo Espírito? Eles estavam clamando. Então, a sua fé, ela é suficiente para você levantar um clamor a Deus pedindo o Espírito Santo? Você tem coragem de ser habitado pelo Espírito Santo? Você realmente quer que o Espírito de Deus habite em você? Porque eu garanto uma coisa, a partir do momento que o Espírito Santo ele habita em você, a sua vida vai virar do avesso. Você simplesmente vai ter outras prioridades na sua vida. Mas o que a Bíblia promete também é que valerá a pena. Nós vamos passar pelo vale da sombra da morte, mas Cristo andará com nós a todo tempo. Então, meus amigos, minhas amigas, o apelo que fica aqui é para que você clame pelo Espírito Santo e que você fale com o Espírito Santo, porque conforme a Bíblia nos diz, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é um ser individual que faz parte da Trindade. Então, quando você tiver um clamor pedindo para alguém que você queira que se converta, clame ao Espírito Santo. Quando você tiver um clamor a respeito de você mesmo para que a sua vida mude, não é questão de você simplesmente memorizar a Bíblia toda, mas de você também ser inundado pelo Espírito de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então a mensagem que eu tenho para vocês, clamem ao Espírito Santo, que ele responderá. Tenha certeza disso. Então eu convido você nesse momento que está aqui comigo para orar. Vamos clamar nesse momento, vamos clamar pelo Espírito Santo. Se você tiver coragem de pedir isso, se você tiver coragem de pedir que o Espírito Santo habite na sua vida, então ore comigo agora. Talvez você não tenha, nesse momento ainda, essa coragem de pedir para o Espírito de Deus habitar em você. Mas da mesma maneira, ore comigo para a gente pedir a proteção e o auxílio do Espírito. Vamos orar? Querido Deus, amado eterno Pai, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós dirigimos essa prece agora especialmente ao Espírito Santo de Deus. Nós sabemos que nós somos falhos, pecadores, temos um coração corrupto, um coração que insiste em se jogar na lama, um coração que insiste em não querer fazer a vontade de Deus. Mas nós agora clamamos, Pai, pelo Espírito Santo. Clamamos porque foi prometido:
A tua palavra diz que se nós clamássemos ao Espírito Santo, ele habitaria em nós, que nós somos templo desse Espírito. Então, Pai, quebra um coração de pedra e coloca em nós um coração de carne, um coração capaz de ser sensível às coisas do Espírito. Abre os nossos olhos espirituais, Pai, para que a gente enxergue o quanto esse mundo está nas mãos do espírito maligno. Abra os nossos olhos para que a gente enxergue, Pai, que a vida é espiritual, que tudo que nos rodeia influencia em nosso espírito, em nossa alma, que tudo que nós fazemos com o nosso corpo, fazemos ao nosso espírito também, Pai. Por favor, Senhor Jesus, habita em nós, mora em nós, até que o teu reino venha e tudo seja plenamente justificado. Abençoa cada um que está assistindo essa live, aqueles que assistiram depois. Abençoe a Igreja do Pari. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, galera, fiquem com Deus. Espero que essa mensagem seja frutífera no coração de cada um. E a gente se vê. Um abração.